Fala aí, seus danadinhos! Estamos agora, professor Whindersson, de volta para a financeira e agora juros compostos. Cara, é muito legal. É os juros da vida real. É o famoso juros sobre juros. Vamos nessa. Pá! Safadinhos. A ideia de juro composto, a gente vai tomar aqui um exemplo básico para vocês verem a diferença, né? De forma muito simples, eu vou pegar aqui um capital de 40 mil aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual foi o montante no fim dos 3 meses? Lembra que o montante é a soma do capital mais os juros. Beleza? O montante vai pegar o que você empregou, o capital que você emprestou para alguém ou que você pegou emprestado, mais os juros, que é o aluguel que a pessoa paga por ficar com seu dinheiro, ou você vai pagar quando ficar com o dinheiro dela. Tá bom? Mas é assim, ó. Durante 3 meses, se você pensar pelo JCIT, aqui, ó, diferente dos outros, mas para acelerar um pouquinho o procedimento, eu estou deixando a taxa em decimal, os 2% e os 3 meses, tá bom? Isso corresponde a 2.400 mangos. Isso aqui é os juros somente, é só os juros. Lembra que o JCIT calcula os juros, juros. Então, para o montante, o que a gente faz? Soma os 40 mil com os 2.400, que dá 42.400. Agora vamos fazer essa mesma continha fazendo juros sobre juros. A grande diferença dos juros compostos é que você incide sobre o resultado, é o que a gente chama de montante. Então, no primeiro, cada mês eu pegaria a taxa em cima do 40 mil. Agora não, repara aqui, ó, repara. Que agora é hora. JCity, vocês estão vendo aqui? Eu não estou usando ainda o mecanismo dos juros compostos. Eu quero que vocês entendam o mecanismo. Às vezes no Enem ou numa prova você vai fazer isso aqui que eu estou fazendo e não vai usar a fórmula dos juros compostos, porque ela exige um expoente. E nem sempre a gente está disposto a calcular coisas com expoente. Mas tá, 40 mil vezes 0,2 vezes 1. No primeiro mês eu teria 800 de juros e você soma 40 com 800 dá 40.800. Agora, no segundo mês, aí que vem a sacada, ó. Você não vai fazer os juros em cima do 40. Vocês estão vendo? Por que ele é juros compostos? Você vai fazer a taxa em cima, vai tomar a taxa em cima do valor do montante do primeiro mês. A taxa é a mesma e para cada um mês eu tenho que fazer essa continha. Então, o valor agora deu 816, ou seja, o montante já vai ser 40.800 com 816, 41.616. No terceiro mês, o que a gente faz? Eu faço de novo juros, mas eu não faço com 40 mil, como era no juros simples. Repito, eu vou fazer com montante. Então, 2% disso aqui dá 832,32. E o montante do terceiro mês vai ficar 42.448,32. Vocês estão vendo que aumentou um pouquinho em relação ao outro? Cara, juros é os juros da nossa vida atual. Nem adianta você pensar que um banco vai te cobrar juros simples, ele vai cobrar isso aí. Então, se em 3 meses deu uma diferença de R$ 48,32, vocês imaginem em 60 meses, em 100 meses, que geralmente os grandes pagamentos são feitos num prazo muito grande. Então, minha dica, como sempre, de matemático para tentar ajudar a moçada, evita grandes pagamentos, pague em menos parcelas possíveis, de preferência, economize alguns meses, junte dinheiro e pague à vista. Minha dica, depois eu explico melhor essas paradas. Essa é a diferença básica entre juros simples e composto. Tá, então bora lá, vou mostrar para vocês como é que é a fórmula do juro composto. Olha aí, paradinha, fiz uma tabela para facilitar para o entendimento, né? Inicialmente você tem um capital. Os juros, então, é a taxa aplicada ao capital. Aqui não vai aparecer o tempo do JCIT, porque o tempo vai ser de um em um período, um período, um período. Mas eu quero acompanhar período a período, sacaram? O montante, então, é juntar o capital mais os juros. Notem que o C aqui, ele tá aparecendo aqui. Eu posso colocar ele em evidência agora, ó. Se eu coloco em evidência, você tira C daqui, tira, quando tira divide, tá, gente? Por favor. Dá 1, e quando você divide aqui por C, você tá vendo que simplifica ele? Vai daí. Guarda esse negócio de 1 mais I. Lembra que eu falei isso no outro vídeo?
1 mais I, esse recurso aí é muito útil na matemática financeira. Acontece que no juro composto, no segundo período, eu não vou pegar mais o capital, eu vou pegar o montante, que é o resultado da operação. É isso que é juros sobre juros. Terminou aquele montante, você vai pegar esse aí e vai aplicar a taxa nele, ó. Então, saca que o segundo montante vai ser o mesmo esquema. Né? Você vai colocar o M1 em evidência, vai sobrar 1 mais I. Como o M1, você pode substituir. O M1 é esse que está aqui em cima, tá vendo? Ó? Vocês estão vendo que esse termo vai repetir 2 vezes? É normal, porque a gente usou isso em 2 períodos, né? Então, para simplificar, eu vou dizer que é C1 mais I ao quadrado. Ah, bonitinho. Quem que é o capital? O que, que a gente vai começar a analisar no terceiro período? É o montante 2, é o resultado dessa operação. E a gente vai fazer I vezes o montante 2, que é os juros. Quando coloco em evidência o M2, olha o que, que sobra? 1 mais I. E quando você substitui aqui, ó, esse M2 por esse carinha todinho aqui, olha o que, que dá. Não está aparecendo um termo que se repete 3 vezes? Que é o 1 mais I. Então, que legal para a gente entender o mecanismo, essa tabela. Porque a partir de agora eu posso dizer para vocês que o montante ele vai ser sempre os juros aplicado, a soma do montante atual, digamos assim, vai ser relacionada ao montante do prazo anterior. Então, por isso que vocês estão vendo aqui, ó, sempre T mais 1, tá vendo? Ó, esse é o período 3, eu peguei o montante 2. Período 2, eu peguei o montante 1. Mas o que vale é o que vai sair aqui, ó. M é C1 mais I elevado a T. M é C1 mais I elevado a T. 1 mais I é a taxa, aquele valorzinho quebradinho, né, em decimal, somado com 1, você vai levar o tempo, multiplica pelo capital, isso aí é juros compostos, moçada. Vamos destruir coisas com ele agora, essa fórmula Z, ó. Aquele recurso que a gente estava falando do juros simples, ele serve aqui também para os juros compostos. Você precisa deixar a taxa e o tempo na mesma unidade. Eu falei isso no vídeo passado para os juros simples. É bom, aqui eu indico você deixar o I agora na forma decimal. O outro eu indicava, né, a forma de fração, tá bom? E o montante já é a soma, por favor, lembra disso. Aqui eu já calculo tudo, os juros e o capital somados, tá? Então, se você precisar dos juros separado, você precisa dessa fórmula também para complementar, tá bom? Para não ficar inventando outra fórmula, usa essa daí junto com a fórmula do montante. E a gente sabe também que tem 4 variáveis, então eu posso ter o M e achar o T, eu posso ter o I, achar o capital, tudo isso aqui tem 3 valores, você acha o quarto. Bora exercitar para vocês verem que não é feio não, não é tão bizonho não, é bonitão. Vamos lá. Quanto receberá de juros no fim de um semestre? Atenção, às vezes não tem um número ali bonitinho. Professor, ele não deu tempo. Ô, Zardinho, olha aqui, seu safadinho. Deu sim. Um semestre. Uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de 6 mil a uma taxa de 1% ao mês. Então, gente, nos juros compostos, sempre que você precisar transformar, eu indico você transformar o tempo. Porque o tempo é proporcional, as taxas não. Depois vou mostrar para vocês a diferença entre taxas proporcionais e equivalentes, tá bom? Nos juros compostos, como é juros sobre juros, esse 1% ao mês não vai dar 6% ao semestre. Vai dar mais, ele acumula, tá bom? Então eu indico aqui vocês transformarem o tempo. Então, de novo, aquele mesmo recurso, né? Ó, 6 mil é o capital, o I é 1% ao mês, e o tempo é um semestre que vale 6 meses. Cara, é só jogar na fórmula, gente boa. Só jogar na fórmula. Tá vendo aqui, ó, 1% ao mês. Eu indico já colocar ele em decimal, tá bom? Você vai ter então 6, e aqui eu vou ter 1,1, né, o que está aqui dentro, ó, 1,01. Se você associar isso aqui, ó, ao 1%, junto com o 100%, você já tem um capital. Você vai ganhar 1%, vai ter 101%. Cara, você já chega direto nessa parada aqui, ó. Então aqui, infelizmente, se você não tiver uma calculadora para fazer, o certo é você fazer 101, você vai fazer vezes ele mesmo, tá? Faz aqui o resultado dele, você vai fazer 3 vezes, ó. Vezes o resultado que deu aqui, você vai fazer 3 vezes, tá bom? Esse resultado que dá aqui. Mas eu não quero discutir divisão, multiplicação simples com vocês, não. Eu quero partir para a destruição,
para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas assim, no que eu puder, eu vou dando as diquinhas para vocês aqui. Então, quando multiplicar 60 mil por isso, você vai ter 6.369. Beleza? Então, você investiu 6 mil, em 6 meses você tem 6.369. Lembra que isso é o montante. Isso já é o capital mais os juros. Tá valendo? Se você quiser achar os juros, que é o que está perguntando, né? Eu já ia encerrar a questão, que tinha acabado aí. É só subtrair isso aqui de 6 mil. Os juros, então, na verdade, foi 369. Se você tivesse feito isso a juros simples, ia dar 360 redondinho. 1% de 6 mil, 1% de 6 mil, tá? Mas isso aqui é juros compostos agora. Gente, fecha a gaveta do juros simples, que era simples mesmo, e o composto é juros sobre juros. Vamos lá, que tem mais exercício. No segundo, ele diz que um capital de 2 mil aplicado a juros compostos rendeu, após 4 meses, juros de R$ 165. Qual foi a taxa de juros mensal? Então, vamos devagarzinho, né? Você sabe que ele está falando aqui que é juros compostos. Cara, professor, se ele não falar nada. Gente, se ele não falar nada, se ele citar operações do cotidiano, ou se ele falar, uma pessoa pegou um empréstimo, é juros compostos, tá? Ele só vai ser simples se ele disser claramente, ó, os juros simples. Se não, peste, vai nessa parada aqui, é tudo juros compostos. Tá bom? A formulazinha C I mais I elevado a T. M é C, 1 mais I elevado a T. Beleza. Parte para destruição. O capital é 2 mil. Coleta os caras tudinho aqui, ó. 4 meses é o tempo. Isso aqui é os juros. Ai, agora lascou, eu quero achar a taxa. Vocês estão vendo que eu não tenho. Eu tenho capital, eu tenho tempo, mas eu não tenho um montante. Mas é fácil demais, né, gente? Você sabe que o montante é o capital mais os juros. Então, é os 2 mil que você emprestou mais o aluguel, que é 165. Então, é 2.165. Você vai jogar aqui, ó. Pronto. Vocês estão vendo que a taxa está aqui em branco porque, ó, tá um i, porque é o que eu quero calcular. O medo é isso, ó. Quando envolve potência, cara, é o bicho. Mas se eu mostrar esse exemplo para vocês, toda vez que vocês forem calcular a taxa, tem uma referência a isso. Na matemática financeira, eles ensinam 4 fórmulas. Uma para calcular o capital, outra para calcular a taxa, outra para calcular o tempo. Eu acho que é mais coisa até para a gente decorar, né? Então, eu preferia fazer assim mesmo. Eu vou mostrar para vocês o recurso, tá? Estão vendo que o 2000 está multiplicando aqui? Eu vou passar ele dividindo para o outro lado. Aí, grande coisa, professor, continua bizonho. Mas aí eu simplifico, eu faço uma divisão. Para usar a calculadora, eu optei por fazer uma divisão, tá? Porque eu tenho que preparar vocês também para a vida real, não é só para o Enem, ou só para o vestibular, ou só para um concurso. Quando você tiver com a calculadora na mão, você vai fazer isso daí, né? Por favor. Agora, gente, vem a sacada, ó. Como é que eu vou calcular uma coisa que está dentro de uma potência de 4? Então, minha dica rápida para vocês. Ó. Se você aplica a mesma operação nos dois lados da igualdade, ela permanece uma igualdade. Então, na lata, se eu estou com uma potência, se eu estou elevado à quarta potência, cara, raiz quarta neles. O que vai eliminar uma potência de 4? É uma raiz quarta. Porque aqui, ó, você vai fazer assim, ó, safadinho, ó. Na brutalidade. Só que aí vai ficar uma conta muito feia aqui dentro, ó. Porque aqui você tem que tirar uma raiz quarta de 1,085. Nas calculadoras, até na calculadora do próprio Windows, geralmente tem uma tecla assim, ó. E aí você pode muito bem, para tirar a raiz quarta, elevar isso aqui a 1 sobre 4. Lembra aquela regra da raiz? Isso aqui é uma raiz quarta, ó. Né? O cara que está embaixo, ele está na sombra, ele vem para o sol. Né? Aquela regrinha para você saber sair do radicando para a fração. Né? E o cara que está no sol, esse 1 aqui, ele vem para a sombra. Ele ficou aqui dentro, esse 1 sumiu. Tá? Mas na estrutura, para usar a calculadora, você pode usar isso. Tem calculadoras que já fazem essa conta para você assim, ó. Então você aperta um primeiro número, aperta a tecla, e ele vai entender que é o X. Você vai colocar o 4 aqui, vai apertar de novo a mesma tecla, ele vai entender que é o Y. Tá bom? Mas aí a ideia não é ensinar a usar calculadora, não. Vocês fuçando, vocês vão saber usar. Tá? Mas eu já dei uma dica aqui. Quando você faz isso aqui, então, olha só que bonitinho. Ó. Já tirei a raiz quarta. Esse 1 que está somando vai passar subtraindo. E aí a taxa vai ser 0,02 e não sei o quê. Vocês estão vendo que, como eu usei
como a gente está usando esse mecanismo aqui de UI está em decimal, esse aqui é decimal. Então você precisa multiplicar por 100 aqui, ó, para transformar em porcentagem. Entenderam? Multiplica por 100. Só corre duas vírgulas para a direita, cara. Duas casas para a direita. Então essa taxa vai ser de 2, apagar o 100 aqui, que ficou feio aqui, de 2,015%. É só correr mesmo, ó. Corre a vírgula duas casas para cá e liquida a fatura, tá? Ela parando aqui, ó, vai dar a porcentagem. Beleza? Qual deve ser o tempo para que a quantia de 30 mil gere um montante de 32.781,81 quando aplicada uma taxa de 3% ao mês no sistema de juros compostos? Cara, para mim, na minha franca análise, esse aí é o tipo de situação mais bizonha que pode ter. Porque, vamos acompanhar aqui, ó, vamos mostrar para vocês direitinho, né? 30 mil é o capital. O montante já está aqui também. E a taxa é 3% ao mês, que a gente já vai converter para 003, tá bom? Usa esse aqui como 003. Se você pensar nisso, aqui dentro você já vai ter 1,03. Acostuma com essa parada. MC 1 mais I elevado a T. A fórmula do montante. Beleza? Cara, só substituir. Estão vendo aqui que esse 30 mil eu vou passar para o outro lado dividindo. Isso aqui, se vocês tivessem usado aquele recurso de já somar ele antes, ó, porque você já tem o 100% e agora você aumentou 3%, 0,03. Você já ia chegar nessa parada aqui, ó. Agora, pessoal, não tem muito o que fazer. Dividir esses dois números aqui vai dar isso, né? A sacada aqui, gente boa, é que nós vamos precisar de um recurso master aqui, muito importante. O que é? Para achar esse exponencial, nós vamos usar uma coisa, eu sei que o pessoal não gosta muito, mas nós vamos usar o logaritmo, tá? Tem que usar o logaritmo. Por quê? O logaritmo, a natureza do logaritmo, ela é muito simples, apesar das pessoas acharem que é feia bizonha. Então, se tem aqui, o log de x na base a igual a b, isso acontece por quê? Porque quando eu elevar a b, vai dar o x. Então, é por isso que o log de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado a 3 dá 8. Então, eu estou querendo achar um número que a base elevado a ele vai dar aquele resultado. Nesse caso aqui, além do conceito de logaritmo, nós vamos usar uma propriedade mágica aqui, ó. Se vocês quiserem, tem aí os outros vídeos, né, que eu deixei no meu canal, que vocês podem relembrar todas as propriedades de logaritmo, tá? Eu vou deixar ele depois indicado no final do vídeo, ou posso deixar ele no comentário, tá bom? Mas a principal propriedade para entender esse problema é essa aqui, ó. Que quando você tem um logaritmo de uma potência, esse n ele vem aqui para frente, ele vai multiplicando. Cara, é só isso. Então eu vou conseguir pegar esse t que está aqui em cima, estrovando, atrapalhando a gente, e vou jogar ele para frente, eu vou transformar ele numa multiplicação. Mas para isso eu tenho que ter a calculadora em mãos para fazer o logaritmo. Tá? Eu preparei também um videozinho para vocês com questões do Enem, onde ele usa esse tipo de recurso, mas ele dá para a gente os logaritmos para facilitar. Então você não precisa de calculadora, né, seu safadinho? Mas aqui, você está resolvendo um problema na sua casa, ou você vai resolver um problema do seu cotidiano, pega a calculadora e faz. Mas aqui, ó, mesma coisa que eu usei no outro exemplo. Para você manter a igualdade, usa o mesmo recurso de um lado e o outro. Ou seja, eu vou aplicar o log de um lado e do outro. Tá bom? E aí, o log de 10 tem, quando não tem nada aqui, é porque é base 10. Então, toda calculadora que se preze, científica, do Windows e tal, ela tem essa teclinha log. Você vai fazer 1,092727 e aperta a tecla log. E aqui, ó, nós vamos usar a propriedade, tá vendo? Ó? Essa mesma propriedade. O cara está um expoente, eu vou trazer ele aqui para frente, ó, numa multiplicação. E agora, aqui também, o que sobrou? O log de 1,03. Você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer 1,03 na calculadora e apertar a teclinha log. E aí vai aparecer esse número aqui bonito. Ó. Agora, como ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. E a gente tem que isso aqui vai dar 3 meses. Cara, é muito bonito, emocionante. O mais bizonho que pode ter de juros compostos é isso, é quando você precisa achar o tempo. Ai, meu Deus, lá vem, meu Deus. É Scooby-Doo. Cara, vai devagar.
Se não tiver, se você estiver fazendo em casa um trabalho, uma coisa, quer fazer uma questão para sua vida, usa calculadora ou celular, cara, resolve o logaritmo. Mas se for o Enem, depois eu vou mostrar para vocês num vídeo como é que faz a paradinha, tá? É bem legal também. Em quanto tempo um capital dobrará se for aplicado a juros compostos a uma taxa de 30% ao ano? Eu coloquei isso aqui porque isso aqui é muito legal a gente associar juros compostos. O problema é que eu não tenho capital, eu não tenho tempo, eu não tenho juro, eu não tenho nada, eu só tenho a taxa. Mas a gente sabe desse recurso, né? Que ele quer saber quanto tempo é o que eu quero calcular, que um capital dobrará. Então pensa comigo, né? O I, a única coisa que eu tenho é 30% ao ano. Se eu mantiver ele em 30% ao ano, meu resultado vai dar em ano, porque tempo e taxa estão na mesma unidade. Safadinho. Então vamos lá. Agora, olha só. O problema vai estar aqui, né? Ah, professor, posso inventar um capital de R$ 1.000? Por que eu falo 1.000? Porque 1.000 é fácil de fazer conta. Lembra daquela paradinha do zerinho, de cortar? Então ajuda demais. Mas aqui, gente, é muito prático. Ó. Se você sabe que o capital vai dobrar, esse montante, então, ele vai ser igual ao dobro do capital. Concorda? Se você olhar aqui, ó, você não vai precisar do capital, porque você vai fazer tipo uma simplification aqui, ó. Então, na prática, eu vou ter essa continha aqui. Vou cortar agora logo o capital. Cortei na segunda vez, ó. Pronto. Corta e corta os dois pestes. E agora você vai aplicar o log natural aqui, o log na base 10, o log na base 2, contanto que seja o mesmo log dos dois lados, tá bom? Pronto, vai lá na calculadorinha, né? Esse valor de t aqui, ó, usando aquela propriedade, ele vem cá para frente. Então, aplicou os dois logs aqui, você tem isso. E quem está multiplicando passa dividindo, você vai achar esses incríveis 2,64 anos. Então, 30% ao ano. O cara olha assim e fala, 30, 60, 90. Em 3 anos ele não dobra ainda, porque eu preciso de 100% para dobrar, concorda? Mas como é juros sobre juros, não esqueça disso. A taxa não é proporcional, ela é equivalente. E depois eu vou falar desse conceito, tá bom? 2,64 anos o capital dobrará se ele tiver 30% ao ano. Pau na máquina Destruation. Olha a questãozinha do Enem. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de 21 mil, na verdade. E esse valor não será reajustado nos próximos meses, que é muito difícil na nossa situação atual, que as coisas estão subindo a cada dia. Mas tá, ele tem 20 mil que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos 2% ao mês e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar 2 meses e terá a quantia exata. 3 meses terá quantia exata. 3 meses ainda sobrará 225. O que? 225. 4 meses terá quantia exata. 4 meses ainda sobrarão 430 mango. Vamos pensar aqui na situação, né? Vamos estudar isso aqui. A fórmula de juros compostos eu não indicaria aqui. Como são alguns meses, 2, 3 meses, eu aconselho vocês a dar aquela destruição devagarzinho, tá? Bonitinho. Então vamos lá. Então, olha aí, diminuir um pouco a paradinha para a gente estudar. Eu vou fazer um estudo primeiro dele do juros simples, para você ver que se você entender a diferença de juros simples e composto, praticamente você mata a questão. Vamos estudar o segundo mês, que é a primeira alternativa. Eu coloquei aqui juros simples, tá bom? De novo, aquele mecanismo bonito, ó. Aqui, ó, safadinho, corta, corta, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 800. O montante vai ser 20.800. Tá vendo que ele ainda não tem a quantia exata. Então a gente abandona meio a letra A. Mas vamos testar os 3 meses, porque a gente pode ter, pela lógica aqui, ó, já deu quase 21 mil. Então é no terceiro mês que está o segredo. Ó. Se eu faço também juros simples aqui, juros simples, tá? Aqui, ó, faz sorrir, mata, mata. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. 1.200, o montante vai ser 21.200. Então pronto. Ó. Só com isso aqui, a gente já teria cacife para dizer que, como é juros compostos, vai ser mais do que isso, juros, que ele tenha algo em torno de 225 ali sobrando além dos 21 mil. Tá bom? Mas assim, se fosse para fazer nos juros compostos, a coisa ia ficar precisa, ó, precisa. 21.224,16. Isso confirma então que é a letra C. Mas para os infiéis, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a parada dos juros compostos na munheca aqui. Para vocês verem que eu não tenho medo desse bagulho não. Ó. 22%. Vocês estão vendo aqui? Os juros do primeiro mês vai ser 400.
Ou seja, após o primeiro mês, ele já tem guardado 20.400. No segundo mês, eu vou fazer 2% também, só que em cima de 20.400. Ainda tem dois zeros aqui, ó. Corta e corta. 2 vezes 204 vai dar 408. Tá? Junto com o que nós tínhamos aqui, que era 20.400, vai dar 20.808. E para encerrar, 20.808 vezes 2%. Olha que bonito. Aqui, infelizmente, você não vai poder cortar nada. Mas olha como a continha é fácil. 20 vezes 8 dá 16. 20 vezes 8 dá 16. Né? 2 vezes, né? E 2 vezes 2, 4. Então, eu teria 416, que quando eu somar com isso, vai dar 21.200, né? 224,16. Tá bom? Para você não dizer que eu fugi da continha, seu safadinho. Mas é prático. Entender como é que os juros compostos funcionam é fundamental. Tá beleza? Vamos lá. A autoridade no assunto. Quem usa o tigre? Propaganda aí. Depois da gente passar pelo juro simples e o composto, fica uma relação muito legal que faz a gente recordar uma coisa lá do primeiro ano do ensino médio, do começo do ensino médio, que é o estudo das funções. Né? Eu vou fazer aqui um exemplo. Ó. Eu vou pegar um valor de R$ 10.000 e vai ter 40% ao ano. E eu vou mostrar para vocês a diferença entre o juro simples e o composto. As fórmulas a gente já conhece, né? Se eu juntar essas duas fórmulas aqui, ó, para obter uma fórmula do montante, é porque eu vou comparar dois montantes, tá bom? Colocando C em evidência, vai ter isso. Não mostrei para vocês essa fórmula, mas eu particularmente eu gosto mais de usar essas duas aqui separadinhas. E a fórmula dos juros simples, junto com o montante, e para os juros compostos não tem para onde correr. Os juros é isso e o montante é esse. Eu vou fazer isso graficamente para vocês verem como esses dois tipos de juros se comparam, tá bom? Vamos lá. Então, olha só, fiz uma tabelinha para ajudar o gráfico, o regime e o tempo, tá? Então, juros simples e compostos. Então, se eu começar aqui 0, 1, isso aqui são o tempo, no caso são em anos, tá? Eu não sei, não vou fazer muito não pra gente, só para ver o comecinho da bagaça. Se eu pegar aqui juros simples, o tempo 0 é aquele em que não incidiu ainda o aluguel, né? Isso vai incidir a partir do 1. E aí lembra que são 40%, tá bom? Vou fazer o gráfico aqui simultâneo, ó. Tempo em anos e montante. Olha que legal. Para o juros simples, 10.000 e 40%, né, no primeiro ano, o que vai acontecer aqui? Ele vai dar 40% de 10.000, dá 4.000. Aqui também, no primeiro juros, vai dar igual. Então, eu fiz aqui as duas bolinhas, não sei se vai dar para ver, mas eu coloquei aqui, tá ali as duas bolinhas, a verde e a vermelha num canto só. Agora, olha o que vai acontecendo a partir do segundo ano. Tá? A partir do segundo ano, aqui dá mesmo as duas bolinhas, tá? A partir do segundo ano, o juros simples é 40% em cima de 10.000, então vai ser mais 40.000. Só que no juro composto vai ser 40% em cima de 14.000. Então já vai dar 19.600 um montante. Ó. Então aqui já começa uma pequena separação, tá vendo? Ó? Os juros compostos vai um pouquinho mais alto. No terceiro ano, o juro simples continua 40.000, só que agora vai ser 40% em cima de 19.600 para os juros compostos, dá 27.400. Vocês estão vendo como ele começa a separar? Agora o gráfico já vai ficar assim, ó. Ele já vai ficar uma leve separação. Para 4 anos, aumenta 40.000 para os juros simples, mas vai aumentar muito mais que 40.000 nos juros compostos. Então, vocês estão vendo aqui a parada? Ó? Os juros compostos, eles vão chegar nessa estrutura. Se vocês lembrarem de função, isso aqui é uma reta, é uma função do primeiro grau, a famosa função afim. Tá? E esse outro aqui já é uma função exponencial. Por isso que eu falo para vocês que na vida real, se você estender muitas prestações, cara, você vai pagar isso aqui, ó. Então tentem reduzir. Vocês viram que até o segundo ano ficou ali meio parelho? Ficou legal? Então, se tiverem que parcelar alguma coisa, parcela em menos tempo.
É mais cruel o sistema quando você espicha o tempo. Ah, eu consigo pagar uma prestação, professor, eu vou mandar bala. Mas, cara, se passar muito tempo, você vai pagar 2, 3 vezes o produto que você comprou, tá? Então, minha dica vai sempre. Ou muito menos prestação, ou economiza 2, 3 meses e compra o produto à vista que você ainda vai pedir desconto. Então, para encerrar esse vídeo, o tema que eu vou fechar o vídeo é o de taxas proporcionais equivalentes. Eu falei para vocês no começo do vídeo juros compostos que não é possível converter diretamente a taxa como a gente fez no juros simples, porque lá eram proporcionais. Um ano equivale a 12 meses, um mês equivale a 30 dias. Só que como os juros aqui nos juros compostos ele está acumulado, as taxas não vão ser mais proporcionais. Então, quando você pode fazer operações diretas, operações simples, multiplicar e dividir, elas são chamadas de taxas proporcionais. Tá? Então, ó, 3% ao mês, 36% ao ano são proporcionais. 3 e 1 12 é 1 12 de 36, né? Da mesma forma que um mês é 1 12avos de um ano. Agora, quando você precisa, num regime de capitalização diferente do simples, converter a taxa, você precisa usar as equivalentes. Taxas equivalentes são aquelas que produzem montantes iguais. Então, 1% ao mês, gente, não é 12% ao ano. Nos juros compostos vai ser mais, porque ele está acumulado, é um juros sobre juros. Então, a gente acha uma taxa que é possível comparar, né, porque ela produz o mesmo montante. Então, essa é a taxa equivalente. Vamos ver aqui como é que parte para a destruição nessa paradinha. Então, bora lá, vou mostrar para vocês aqui, ó. 3% ao ano. Quanto renderá em 10 anos? Se falar que é 30%, você está enganado. Um investimento, pensa, tudo que for vida real, gente boa, juros compostos, tá bom? Tudo que for vida real. Se ele falar alguma coisa aplicada a uma taxa de tanto, não sei o que, um empréstimo, juros compostos. Não se iluda. Agora vamos lá. Essa taxa eu vou transformar em 0,03. A gente começa com capital. Eu não sei qual é o capital, mas após um ano eu vou ter o capital vezes 1, né? Lembra que o recurso que a gente usa aqui, ó, é 1,03. Após 2 anos, o mesmo capital já vai ter 1,03 ao quadrado. Em 10 anos, aquele recurso que a gente mostrou na fórmula dos juros compostos é 1,03 elevado a 10. Se você começa a pensar nessa estrutura aqui, ó, você acha esse valor da continha, na prática tem livros que fazem essa fórmula. Quando eu for fazer um exercício aqui, eu vou mostrar para vocês que eu não usei esse mecanismo. Tá? Mas assim, esse I maiúsculo aqui é a taxa grande, ou seja, qual seria a mesma taxa em 10 anos de uma vez? E esse aqui é a taxa mensal, anual, porque eu vou fazer de um em um ano até chegar no 10º ano. Quando você faz essa brincadeira aqui, ó, você obtém 1,3439. Por aqui você já vê que quando você subtrair de 1, vocês estão vendo aqui esse 1, vou passar para o outro lado, vai dar 0,3439, ou seja, 34,39%. Multiplica por 100 aqui, tá, gente? Não esquece, a vírgula vem para cá, ó. Então, ó, não é 30%. A taxa, ela ficou maior em 4,39%, porque foi acumulado. Essa taxa é equivalente nesse problema aqui, ó. Essa taxa é equivalente a essa taxa anual, tá? Mas essa aqui é uma taxa de uma década, aplicada de uma vez só. Se você faz a conta com esse valor, você ia chegar à taxa da década. Mas vocês viram que não é só multiplicar 3 por 10. Isso aqui é uma fórmula, tá? Se vocês quiserem usar, esse geralmente é o tempo maior, né? É aquele prazo maior, no caso aqui a década, então eu não preciso elevar 1, década 1, mas esse aqui, como eu estava fazendo na década, precisei elevar um ano a 10, tá? Esse aqui é o menor. Mas se vocês usarem 2 vezes a fórmula do montante, vai dar certo. Entenderam a diferença entre proporcional e equivalente? Vou fazer uns exercícios aí para encerrar esse vídeo, vamos lá. Dada uma taxa de 30% ao trimestre, determinar as taxas proporcionais. Cara, proporcional, gente, proporcional é divertido, é alegria pura. 30% ao trimestre. Então, você divide por 3, você acha de um mês. 10% ao mês. Ela é proporcional, está escrito aqui, ó, proporcional. Então, você pode fazer aquelas continhas bonitas. Se você achou 10% é de um mês,
você multiplica por 6, você acha do semestre. 60% ao semestre. Se você pegar também os 10% ao mês e multiplicar por 2, você acha do bimestre. 20% ao bimestre. E se você pegar os 10% também e multiplicar por 12, você acha a taxa anual, que é 120% ao ano. Proporcional é só alegria, gente boa, regra de 3, se quiser fazer, faz, mas é só brincar com as proporções entre meses e detonar. Legal? Bonitinho. No exemplo 2, aí o nível de periculosidade aumentou, meu Deus do céu. Qual o capital que é aplicado a uma taxa de 117,6% ao ano durante 5 meses deu um retorno de 161,665? Aqui, caros coleguinhas, olha só. Mas se vocês não podem passar essa taxa que é anual para mensal. Por quê? Porque nos juros compostos a taxa não pode ser proporcional, ela é equivalente. Então, minha dica: professor, eu não quero sofrer. Então, pega os 5 meses e transforma em ano. Eu sei que a gente vai usar calculadora, então nesse procedimento aqui fica muito prático, tá? Pega os 5 meses e transforma em ano. Como é que você faz isso? Fácil, né? Aqui o montante, está aqui o tempo que é 5 meses e está aí a taxa que é o ano. 5 meses, lembra, para eu ter um ano eu tenho que ter 12 meses, né? Então 5 meses eu tenho que dividir por 12 para achar uma proporção. Então, cara, vai ficar feio para o diabo, mas é isso aqui. Pronto, aplicou lá, ó, pam, 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 pam. Esse 11,117, né, vai ficar 1,17 aqui. Quando você jogar lá, vai dar 2,176. E isso vai ficar desse jeito, feio e bizonho assim. Aí, beleza, partiu para a destruição. Aqui você pode fazer direto na calculadora, né? Lembra daquela tecla XY? Você aperta o X e coloca aquele 2,176. Quando apertar o Y, você põe um parênteses, tá? Porque a calculadora, se você colocar só o 5, ele vai fazer com 5 e depois vai fazer o resultado com 12. Põe um parênteses nela, você vai fazer isso aqui direto. Está multiplicando, passa dividindo. Então, cara, sem sofrimento. O capital é de 116.922,54. O sofrimento maior ficou para a calculadora, tá, gente? Mas, por favor, isso aqui não pode, Deus castiga. Você não pode fazer isso, ó. Não pode dividir por 12. Agora, o tempo é proporcional. 5 meses são 150 dias. 5 meses são 5 por 12 anos. Você pode fazer a conta com o tempo, mas com a taxa não, porque elas não são proporcionais, elas são equivalentes. Tá valendo? Vamos lá. E para encerrar esse videozinho aqui, tem o exemplo 3. Ó, 12% ao ano é equivalente a regime de juros compostos, aqui taxa mensal. Tá vendo aqui? Ó, atenção, ó. Duas palavrinhas aqui. Equivalente, compostos. Não vai, seu safadinho, dividir 12 por 2 em 1% ao mês. Isso é proporcionalidade, é proporcional a 1%. Agora, equivalente são as taxas que produzem o mesmo montante. Então, ó, tem aquela fórmula que eu mostrei 3 slides atrás, mas na prática, se vocês lembrarem que o montante é o capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo. MC, 1 mais I elevado a T. MC, 1 mais I elevado a T. Pá, pá. Tá, parte para destruição. Ó. Se eu tiver, então, um comparativo entre os dois montantes, o que vocês têm que lembrar? Que o capital, ó, eu usei a mesma fórmula dos dois lados. Aqui eu chamei tudo de 1 e aqui eu chamei tudo de 2. Legal? Agora pensa comigo, olha a situação. Nesse caso, como eu quero o mesmo capital e eu vou usar taxas diferentes, você pode igualar os capitais, você vai fazer uma simplificação por ele aqui, ó, bem bonitinho, e já diminui a nossa parada aqui. O 12%, como é ao ano, e eu estou querendo saber em um ano, vocês estão vendo aqui que é só usar 1 mais 0,12 elevado a 1, e esse aqui eu quero saber a taxa mensal. Então, em um ano, a taxa mensal ela é aplicada 12 vezes. Quando você faz isso aqui, ó, de novo eu vou ter aquele 12 lá em cima, aquele 12 bizonho, pessoal, odia, muito feio. Mas aí não tem para onde correr, tá? Para eu eliminar um 12 que está no expoente, eu tenho que tirar uma raiz 12ª. E aí é só na calculadora, meu compadre. A raiz 12ª na calculadora, fica aqui 1. Aqui é legal por isso, eu posso simplificar esse aqui por esse, tá? Quem não sabe fazer uma raiz, se a calculadora não tiver o x e o y aqui, ó,
Você pode usar a tecla X elevado a Y. Aí você põe aqui o X, você aperta isso aqui e depois você abre um parênteses, ó, e coloca 1 sobre 12, que é aquela regra do quem está na chuva vai para o sol, quem está no sol vai para a chuva ou sombra, né? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Pronto, agora passo o 1 para lá, para o outro lado, ele vai passar subtraindo. E não esquece, hein, gente? Tudo que a gente faz aqui dentro dessa fórmula é ideal que esteja em decimal. Então, você multiplica por 100, traz a vírgula para cá. Vocês estão vendo que deu menos que 1%? Tinha que dar menos que 1%, porque para chegar a 12%, você não precisa de 1, porque ele acumula, ele vai um juros ajudando o outro. Moçada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tem mais coisa aí de matemática financeira na área, tá? Tem mais vídeos aí. Bom estudo para vocês e até a próxima.